Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Você já sabe, durante a pandemia, nós estamos utilizando o aplicativo Zoom e estamos realizando esse especial Eleições 2020, ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito de Cubatão. Essa semana é nosso convidado, engenheiro Pedro de Sá, está aqui conversando com a gente. Queria agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Pedro, que já participou de outros programas desse, está mais uma vez aí na luta, é o atual vice-prefeito, e aí, durante o programa, ele vai contar essa história para a gente. Pedro, obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação recebê-lo aqui na TV Polo, viu? Valeu, Marcelo, eu que agradeço, você, o Francisco, toda a equipe aí da TV Polo, e principalmente uma alegria voltar à casa dos telespectadores, para a gente poder falar um pouquinho mais daquilo que a gente propõe e defende para o nosso município, das diferenças entre ser vice-prefeito e ser prefeito. Enfim, a gente, mais uma vez, poder trocar uma ideia e tentar contribuir para que a nossa cidade seja melhor a cada dia. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Imagina, Pedro. Olha, já que você tocou nesse assunto, é exatamente, acho que o primeiro ponto que a gente queria conversar. Você é o atual vice-prefeito, o prefeito, ele também é um pré-candidato. Como que isso aconteceu? Tem uma divisão política? Você já está no governo há muito tempo, não está? Como é que as pessoas podem entender essa tua saída numa candidatura? Marcelo, as nossas diferenças ficaram evidentes desde o início do governo. Apesar de, durante a campanha, haver um discurso de que a cidade teria 2 prefeitos, logo depois da posse, eu assumi a Secretaria de Planejamento, procurei ajudar ao máximo, mas veio o rompimento com o servidor público, que era uma questão que eu, desde sempre, falei que qualquer governo, para ter sucesso, precisa ter a parceria do servidor, porque o servidor é que faz a máquina andar, é que corrige o rumo. Muitas vezes o político quer fazer coisa que não pode, o servidor é que sabe qual é o caminho adequado. Então, o rompimento com o servidor público foi a primeira ruptura que aconteceu entre eu e o próprio Ademar. Ainda assim, eu insisti, porque eu entendia que fazer parte do governo era uma possibilidade de defender o funcionalismo e defender aquilo que eu propunha durante os 4 anos. Caminhamos juntos mais 2 anos e continuo sempre disposto a contribuir, porém eu entendo hoje que a diferença de um projeto de cidade que eu tenho para o projeto político do governo e da maioria dos pré-candidatos é muito grande, é profunda. E o fato de eu conhecer muito a cidade e conhecer a máquina também me daria uma velocidade para resolver os problemas que eu não tenho percebido na administração. Por isso, houve essa ruptura. Exatamente, esse era o credencial. Você era a noiva desejada, aí, vamos dizer assim, para um vice-prefeito, porque você tinha esse trâmite com os funcionários públicos e conhecia muito bem a máquina. Eu quero saber o seguinte, estando nesse governo, com aquele ensejo lá, aquele caso das bombas nos professores, e com todo esse problema que aconteceu com o salário do servidor público, que teve redução, com as perdas que tiveram, o que isso comprometeu, ou você acha que pode ter comprometido a tua imagem ou o teu foco dentro daquilo que você imaginava? Qual foi o prejuízo que você está levando disso, se tem prejuízo? Sem dúvida, muita gente não entende que o vice-prefeito não tem poder de decisão. O vice-prefeito, ele atua quando tem a oportunidade de atuar. E eu tinha sempre um vínculo muito forte com o servidor público. Então, cai nas minhas costas uma parte da responsabilidade sobre um assunto que foi definido pela então secretária, que era desafeta a mim, a gente brigou muito, e muitos servidores não entendem essa separação, a vontade que eu tinha de defender. E mais que isso, eu entendo que achatar salário de servidor é tirar dinheiro do comércio da cidade, porque, queira ou não queira, quando você tira o dinheiro que a prefeitura arrecada de imposto e passa como salário para o servidor ou como cartão, esse dinheiro, de alguma forma, chega à atividade econômica do município. Não está acontecendo, eu espero que o servidor, porque qualquer um sabe que vice e nada é a mesma coisa. Ninguém lembra vice-campeão de coisa nenhuma, ninguém lembra quem é o vice da sociedade de melhoramento. Então,
O vice é um cara que tenta ajudar, e eu tentei muito, trabalhei muito para isso, mas as diferenças são muito evidentes, então resultou nessa minha busca de uma possibilidade de implantar tudo aquilo que eu acredito. Pedro, você então é pré-candidato a prefeito pelo PTB. Se eventualmente aparecer uma outra... É PTBB mesmo, né? Se estiver errado, você, por favor, me corrija. PTB. Mas, aparecendo um outro convite, você aceitaria novamente o cargo de serviço-prefeito ou essa experiência não foi boa para você? Você acha que foi a relação com o governo, com esse governo, que não permitiu que você fizesse aquilo que você pensava? Marcelo, na minha trajetória política, e eu não me considero um político de carreira, eu me considero um funcionário de carreira que vem galgando as posições dentro da prefeitura. Eu comecei como auxiliar e cheguei a secretária, depois cheguei a vice-prefeito. O meu caminho, e na eleição passada eu já abri mão, eu fui candidato em 2012, abri mão na eleição passada, eu entendo que esse seria o momento dos demais pré-candidatos de oposição se unirem ao meu nome, a gente dar um novo rumo e já estabelecer uma sequência, se preparar o grupo para dar sequência numa novo modelo de administração. Então, nesse momento, não passa pela minha cabeça ser vice-prefeito, passa sim sustentar uma candidatura alternativa de um projeto técnico de cidade que pode reverter a questão do fechamento de indústria, a busca da geração de empregos, aquilo que de fato foi colocado de lado nessa administração. Para a gente encerrar esse bloco, você falou exatamente dessa aliança. Todo mundo concorda com isso, Pedro. Todo mundo, quando a gente conversa com os pré-candidatos, eles concordam com isso. Olha, a gente tem que unir em nome de uma candidatura só, desde que seja eu, entendeu? É um fato difícil, e você passou por um processo desse na última eleição também, com uma aliança, que apareceu uma pesquisa, depois você estava no grupo, rompeu com esse grupo. Como é que você pode achar que isso pode criar problema para você? Você acha que... Como é que você vai juntar esse pessoal em favor do seu nome? Então, o que eu tenho defendido é que eu tenho um projeto para a nossa cidade por completo, que passa por uma análise da questão da queda de orçamento, que tende a acontecer daqui para frente por conta da redução de atividade econômica, pandemia, atividade industrial reduzida. Então, eu tenho um projeto de cidade. Eu tenho tentado convencer. A ideia de quem está na frente da pesquisa vai adiante, hoje em dia, não me soa uma coisa agradável, porque nem sempre quem está na frente da pesquisa é quem tem o melhor projeto para a nossa cidade. Então, eu quero convencê-los tecnicamente e quero mostrar para a população de que vale a pena deixar um pouco de lado pesquisa, que tem uma série de fatores que interferem negativamente. Até quando alguém descobre que está tendo pesquisa, manda a equipe para perto dos pesquisadores para poder alcançar uma posição de destaque. E aí eu lembro o seguinte, na eleição de 2012, o jornal deu que eu tinha 0,8% de intenção de voto. Quando abriu a urna, 10% de intenção de voto. 10% de votos realizados. Então, pesquisa, para mim, hoje, diz muito pouco, porque a vontade do povo ela vai se consolidando ao longo do tempo. E é nisso que eu acredito. Que eu conquistei um eleitorado em 2012 e agora eu retomo esse eleitorado e a gente vai melhorar aquele projeto de cidade para que a gente possa fazer a diferença nessa próxima eleição. Não vejo pesquisa como elemento definitivo de definição e acho importantíssimo que todos amadureçam nessa discussão mais firme do que realmente a gente quer para a cidade. Não basta estar bem votado, mas chegar lá na cadeira e ser a mesma decepção de outras oportunidades que a gente já viu. Tá bem, Pedro, eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto aqui no segundo bloco conversando com o engenheiro Pedro Sá, falando um pouquinho também da sua pré-candidatura à Prefeitura de Cubatão. Então não sai daí não, eu volto já já. Pensou em instalação elétrica? Na Sesla tem. Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Sesla Material Elétrico. Rua Manuel Jorge, 175, no centro de Cubatão. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O convidado da semana, o engenheiro Pedro de Sá, e ele que é pré-candidato pelo PTB.
atual vice-prefeito, já explicou para nós os motivos da ruptura, já explicou também desta relação dele com um funcionário público. Falei com ele também da aliança, que ele participou, e agora ele está vindo agora para uma carreira solo tentar. Pedro, eu estou vendo que é o seguinte, essa eleição é uma eleição diferente, você falou em pesquisas, mas é uma eleição diferente. Boa parte dela está acontecendo, já começa a acontecer nas redes sociais. E eu percebi que durante essa semana você também já está se aventurando aí. É uma apresentação dos pré-candidatos a vereador? É isso que você está tocando? Como é que está sendo essa sua convivência aí e ocupar esse espaço virtual? Então, Marcelo, é uma experiência que eu não tinha ainda vivenciado, a questão de fazer lives para conversar e atingir um público maior. Porém, com essa questão de não poder sair de casa, da gente ter que procurar, inclusive, orientar as pessoas nesse sentido, para que se preservem e a gente também não seja um agente de transmissão de doenças, eu resolvi utilizar esse instrumento da internet. E, na verdade, eu fui a primeira vez pelo convite de uma live de outro pessoal. E eu achei tão legal que eu comecei a fazer. Estou trazendo realmente os meus pré-candidatos para poder se apresentarem de uma forma e mostrando, principalmente, que a gente tem pré-candidatos. A live a gente denominou Pedro, com gente que faz com Pedro de Sá. A gente está trazendo gente que se destaca na sociedade. Então, ontem mesmo fiz uma live com o Alex nem é pré-candidato, mas é presidente do CAMP, trazer conhecimento sobre como funcionam as coisas na cidade, sobre o que é bom e o que é ruim dessas ingerências políticas que muitas vezes prejudicam um bairro por uma má relação com o governo. Tem uma frase que eu usava lá atrás, que é: quem governa não pode ter camisa de partido, não pode ter olhos apenas para seus amigos. A gente precisa governar para a cidade como um todo. E dentro desse espírito eu comecei a fazer as lives. Essa foi uma vertente que norteou a campanha passada. O PSDB dominou toda a região e vestiu essa camisa. E depois parece que a cidade sentiu falta dessa interlocução mesmo. Não sei, parece que não andou direito isso, pelo menos eu tive essa impressão. Agora, Pedro, a eleição também é diferente nessa questão da proporcional, que é uma campanha à parte. Você é o presidente do partido, também tem que comandar outra campanha. Como é que você acha que o partido está para esse cenário que a gente se encontra com a cidade? É um fator dificultador, mas talvez mais justo, porque agora cada partido soma seus votos, se chegou o coeficiente eleitoral, ele elege um vereador. O que dificultou? Dificultou na hora de formação das chapas, porque os candidatos começaram a procurar a chapa que tinha mais gente que somasse votos para poder alcançar esse quociente eleitoral. E aí a interferência do poder econômico e do status de governo acabou facilitando para consolidar alguns partidos. O pessoal no jargão político chama de torres eleitorais. Então estrutura 3 ou 4 partidos que vão dar a base de sustentação da eleição do majoritário. O nosso partido, PTB, conseguiu gente diferenciada, que não é nenhum vereador atual, ninguém com mandato, são pessoas novas na política, gente que até hoje questiona, poxa, mas será que vale a pena? A política é uma coisa tão difícil, e eu tenho dito que a gente precisa apresentar alternativas, a população é que vai escolher, mas a gente tem que se apresentar como alternativas e projetos diferenciados. Foi isso que a gente procurou fazer no PTB. Temos hoje 21 candidatos confirmados para lançar a candidatura agora quando chegar o período das convenções, e eu acredito que o PTB vai fazer um bom papel. A gente tem gente fazendo um trabalho muito bacana e a gente tem feito algumas reuniões no Zoom também com candidatos e grupos, porque já que a gente não pode frequentar as casas, a gente está buscando esse instrumento da internet para poder se apresentar e estar mais junto do eleitor. Legal. Eu vi que você está tocando bem aí. Boa sorte, continue nesse caminho. Leva jeito para o negócio. Pedro, a cidade, eu já venho falando há muito tempo que a gente, da nossa matriz econômica, como é que o futuro prefeito pode resolver esse problema, uma vez que a gente está perdendo recurso em cima de recurso, atividade econômica em cima de atividade econômica, a cidade vai perder renda, vai ficar fraca. Como é que o novo prefeito vai encarar esse desafio?
Então, basicamente, a nossa cidade ela depende da indústria de base, que a política nacional de apoio à indústria de base não existe. Então, o aço não tem competitividade hoje no mercado internacional e tem dificuldade no mercado interno por conta de diferença de impostos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o ICMS do aço é 12% e aqui é 18%. Então, o cara daqui de Cubatão não consegue vender o aço para São Bernardo porque fica mais caro do que trazer do Rio de Janeiro. Então, o próximo prefeito precisa, primeiro, pensar em matrizes econômicas diferenciadas. A questão do turismo e a questão de empresas de inteligência artificial na área de informática são alternativas de médio e longo prazo. No curto prazo, não tem como escapar de uma busca junto aos governos de redução de impostos estaduais e federais para que possa haver a retomada do parque industrial. É um absurdo isso daí se tornar obsoleto e ir para o lixo. E para Cubatão, é a condenação da cidade. O trabalhador daqui precisa trabalhar na manutenção das fábricas. Então, a nossa proposta é que a gente consiga desenvolver e retomar uma boa relação com as indústrias, e para isso eu venho trabalhando nos últimos 4 anos, e além das indústrias, a gente já começar a pensar num novo projeto de cidade com outras alternativas de atividades econômicas que ofereçam oportunidade principalmente para os jovens que nem querem trabalhar na manutenção. Mas o nosso trabalhador que está desempregado precisa da retomada do parque industrial. Vai mudar o perfil do trabalhador de Cubatão, Pedro? Eu acho que é uma evolução natural. A gente tem que simplificar, diminuir a burocracia da prefeitura, facilitar aprovações, permitir o empreendedorismo de uma forma mais intensa. Então, uma legislação que permita regularizar as pequenas atividades comerciais que alguns moradores acabam desenvolvendo para poder ter a subsistência, mas a gente não pode abandonar a riqueza do polo industrial. O Cubatão tem hoje um custo de serviços muito alto, porque sempre teve uma receita muito boa. E a gente precisa retomar essa receita até para poder manter a qualidade do serviço público e melhorar a qualidade do serviço público. Então, a mudança de padrão econômico da nossa cidade é uma coisa para médio prazo. Nesse momento, a retomada e a facilitação da atividade industrial é fundamental para o perfil do trabalhador que a gente tem morando aqui, estabelecido aqui, e que tem que ser levado em consideração. Tá, Pedro, estou terminando mais esse bloco, mas outro bloco a gente vai falar sobre essa condição orçamentária do município também, que se dizia que ia cair, mas com a regularização fundiária, com a taxa de iluminação e não sei se outros impostos também, se manteve ali num valor até interessante. O que acontece com a cidade que não anda? Essa resposta o próximo prefeito pode dar, ou o que ele vai fazer para a cidade andar. Mas isso você responde daqui a pouco no próximo bloco, tá ok? Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, nós estamos entrevistando os pré-candidatos a prefeito do município e essa semana é nosso convidado, o engenheiro Pedro de Sá, está falando aqui um pouco sobre as suas ideias e também porque as pessoas devem acreditar que ele é a solução para o momento. O ano que passou, perdão, nós temos uma nova taxa, a taxa de iluminação, e as pessoas cobram muito isso. Nós temos um investimento que está sendo feito no Jardim Casqueiro. E aí eu vou dizer o seguinte, Pedro, o Jardim Casqueiro já passou por várias transformações e por vários investimentos, sempre em ano de eleição. O Parque Anelinas também recebeu lá um teleférico, e nós já perdemos, acho que esse é o segundo. O que acontece é que as administrações não conseguem fazer com que esses equipamentos sejam sustentáveis. E o que fazer para resolver isso? Esses dois exemplos são clássicos de falta de percepção do que é necessidade para uma cidade e do que é vaidade do administrador. Tanto o teleférico do Parque Anelinas, que não faz o menor sentido, nunca fez,
devia fazer outro lá no Morro do Cutiapará, resgatar o Cutiapará. Lá tem sentido um teleférico, que você sobe alguma coisa. O teleférico do Parque Anilinas foi uma grande piada e agora a gente vê todo um discurso de gestão adequada cair por água abaixo quando pega o dinheiro, teoricamente, que a prefeitura conseguiu economizar, e ao invés de fazer a manutenção daquilo que a gente já tem, as escolas estão caindo aos pedaços, tem telhado caindo, chove dentro das escolas. Estão vazias, né, Pedro? Todas elas precisando de uma pintura, de uma manutenção adequada. E aí uma obra faraônica, na minha opinião, lá no Jardim Casqueiro, desnecessária. Se a gente fizesse a manutenção daquilo que já existia, era muito melhor. A questão da segurança pública, sem nenhuma ação efetiva para a solução, colocação de câmeras, a Ponte Nova sofre com a questão de falta de segurança, e aí vai fazer um pier que vai ter problemas de manutenção também, porque se a gente já não cuida de um centro esportivo que está abandonado, das escolas que deviam... As crianças estão fora das escolas, Marcelo. Agora era a hora de fazer a pintura, por exemplo, que dá alergia, que as crianças não podem estar perto quando está pintando, de consertar os telhados que chovem dentro. Em vez disso, pega-se o dinheiro e investe isso numa obra totalmente desnecessária para o município. Não é hora de fazer aquela obra lá. E aí o discurso de bom gestor vai por água abaixo quando você vê gastar onde não devia e relegar ao abandono diversos próprios públicos, a frota, então, abandonada. Pedro, já que você falou nisso em prefeitura, e é lá que o futuro prefeito vai trabalhar, o funcionário público, aquele pretenso funcionário público também, está meio decepcionado, porque trabalhar na prefeitura de Cubatão antigamente era uma honra, era até um status muito importante, mas se perdeu muito do valor financeiro e muita gente aposentou. A força estrutural da prefeitura está se perdendo também. Como é que o novo administrador vai resolver isso? Com esse modelo que tem aí de atas e pregões e tudo, isso não é uma coxa de retalhos, não atrapalha o administrador? Atas e pregões, para mim, foi uma invenção de moda que garante o interesse de investidores, mas que prejudica a cidade drasticamente. As empresas, as pequenas empresas da cidade que contratavam mão de obra local e que o dinheiro, o lucro da empresa era reinvestido no comércio e na atividade do município, essas empresas praticamente faliram, estão todas sem atividade, sem poder trabalhar, e o dinheiro nosso sendo transferido para empresas de fora. Praticamente todas as grandes empresas, todos os grandes serviços contratados são empresas de fora. E aí eu falo, a reforma de escola é um ponto que eu bato frequentemente, porque eu sofri na pele essa questão da falta de condição das escolas públicas municipais. Se a gente tivesse a empresas de cada bairro, trabalhando na manutenção das escolas do bairro, a cobrança fica mais fácil, o acompanhamento da qualidade do serviço, e a gente resgata a atividade econômica, a microatividade econômica, que é o dinheiro ser transferido para essas empresas, para os trabalhadores dali do bairro, e rodar na padaria, no comércio, no açougue, que é o que a gente precisa fazer, retomar a base, simplificar o modelo econômico que a gente está atuando no município. Pedro, só para a gente... Só para completar, Marcelo, você falou do funcionalismo. O funcionalismo vem sendo achatado e massacrado. Isso fez mal. É só ver o comércio da cidade enfraquecido. Isso é uma prova de que não remunerar bem o funcionário público gera consequências negativas para o comércio da cidade. Infelizmente, faltou essa percepção de enxergar que o dinheiro que você põe na mão do funcionário, a maior parte dele movimentava a Avenida 9 de Abril, os comércios dos bairros. Infelizmente, não aconteceu esse entendimento e os funcionários têm sido bode expiatório do modelo de economia que se pretende implantar. E tem muita gente boa em condição de desenvolver bom trabalho, mas desestimulada pela falta de valorização e pela falta até de reconhecimento. Pedro, para você, qual vai ser o carro-chefe de uma transformação que pode mudar, pelo menos, a orientação, o caminho para uma renovação na cidade? O caminho da renovação é, primeiro, informatizar a prefeitura, simplificar a atividade das pessoas. O PAT, por exemplo, é um exemplo que eu sempre tenho citado. O PAT tinha que você vai lá, se cadastra como desempregado, vale por 6 meses o seu cadastro. Toda vez que surgir uma vaga que tenha o seu perfil,
você devia receber por um aplicativo informação, olha, a empresa tal vai contratar, e o PAT só faria, então, a gestão da indicação dos currículos. Hoje o PAT funciona de que jeito? Vai lá, não tem vaga, o seu currículo vai para o lixo, amanhã surge uma vaga, já não é mais chamado, porque você não está lá no dia que a vaga surge. E isso obriga o desempregado a ir todo dia no PAT. Ele não tem dinheiro nem para comer, ele vai todo dia para lá, ainda que ele vá a pé. É desgastante esse sofrimento de ter que ir ao PAT todo dia para escutar um não na cara. Se a gente informatizar, simplificar a vida, diminuir a legislação, a gente tem muita regra para muita coisa, e aí tem que ter muito fiscal para muita coisa. A gente tem que resgatar o espírito de cidadania. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos, menos fiscalização, mais responsabilidade individual e uma simplicidade e desburocratização da máquina pública, de forma que o próprio funcionário que estiver atuando vai se sentir estimulado porque ele não fica enroscado. Um processo demora 20 dias para andar, isso não tem cabimento. Fora essa falta de mobilidade, eu concordo, de velocidade mesmo, que acaba atrapalhando e desmotivando as pessoas, como é que você pretende também se relacionar com a Câmara Municipal, que hoje vive esse fenômeno aí das emendas impositivas que acabam determinando que os vereadores tenham a sua atuação? Em 1 minuto. Emenda impositiva tem que ser executada. É conversar com os vereadores, porque qual foi a decepção dos vereadores com relação às emendas? Eles indicavam, por exemplo, uma reforma na escola do bairro. Esse dinheiro nunca aparecia na reforma, a reforma não era executada e eles ficavam batendo na porta para saber disso. Então, emenda impositiva é conversar quais são as principais necessidades de cada região e cada vereador escolhe a emenda que ele quer indicar. Tem que ser um trabalho conjunto, executivo, legislativo, para que a baixa capacidade de investimento do executivo seja compensada por um bom entendimento. E o legislador fique satisfeito porque a emenda dele, ele vê resultado. O problema todo das emendas é que eles não enxergam o resultado e aí vira um conflito executivo-legislativo. Pedro, o tempo está terminando aqui. Eu queria agradecer demais a tua participação no programa. Vou te dar 1 minuto aí para você convencer os eleitores que o nome Pedro de Sá pode ser o futuro prefeito da cidade. Então, eu primeiro agradecer à TV Polo pela oportunidade que está me dando de estar aqui me apresentando. Mais uma vez, a gente está junto nesse trabalho. E eu quero dizer para o eleitor que o diferencial que eu tenho 36 anos de experiência dentro da máquina pública, eu conheço aquilo como a palma da minha mão. Então, a velocidade para fazer as coisas acontecerem é muito maior. Quem senta lá e vai entender, e aí aparece um obstáculo, não sabe como resolver. Então, eu tenho essa vantagem em termos de agilidade da máquina pública. E nesses 36 anos, procurei enfrentar e encarar todos os problemas. Eu tenho alternativas para a maioria dos problemas da cidade. Então, sendo prefeito, eu vou poder implantar aquilo que eu acredito e não apenas sugerir para prefeitos que engavetam as nossas propostas. O grande diferencial é um técnico que vai administrar a cidade, assim como boas experiências de técnicos que administraram cidades da região e fizeram a diferença ao longo da história. Muito obrigado, TV Polo. Um prazer e uma alegria estar com você e com todos os ouvintes aí, todos os telespectadores. Muito bom estar com vocês. Tá bom, Pedro, muito agradecido. Eu queria também agradecer a você que está nos acompanhando. Esta edição do Papo na Polo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê. Você pode ver esse programa aqui pela nossa página no YouTube ou pelo nosso site www.tvpolo.org.br, além do canal 11 da NET, tá ok? A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.